Galerinha, gente boa, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos resolver alguns exercícios que nós tínhamos passado na aula passada. Questão de número 3, exercício 3, na página 55. Esse exercício nos diz assim: em uma noite fria, 10 graus Celsius, temperatura inicial 10 graus Celsius. Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque do seu carro, capacidade 50 litros, volume inicial 50 litros. E logo em seguida guardou o veículo na garagem. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava mais quente, 20 graus Celsius. Temperatura final, 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado do tanque de combustível, considerando o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool etílico igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Ele me afirma que o gama do líquido ele vale 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Ele quer o delta V real do líquido, porque ele desprezou a dilatação do tanque. Então, é a dilatação do líquido que nós vamos encontrar. Delta V do líquido é o volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, 20 menos 10. Variação de temperatura é igual a 10 graus Celsius. Variação volumétrica real do líquido. Volume inicial, 50. 5 vezes 10 elevado a 1. Gama, 1,2 vezes 10 a menos 3. Variação de temperatura, 10, ou 10 elevado a 1. Número que não é potência com número que não é potência. Então, delta V do líquido é 5 vezes 1,2 é 6,0, ou simplesmente 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Mais menos 3, menos 1. Vezes 10 elevado a menos 1 litro. Ou seja, a variação volumétrica do líquido foi de 0,6 litros de combustível. Próximo exercício que eu passei para vocês é o exercício de número 5, da mesma página 55. Esse exercício nos afirma o seguinte: um caminhão-tanque descarrega 1.500 litros, volume inicial 1.500 litros, que é o mesmo que 15 vezes 10 a terceira litros. De gasolina, gama 1,1 vezes 10 a menos 3. Gama do líquido 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Esse combustível ele foi a 30 graus colocado em um posto de gasolina. Temperatura inicial
30 graus. Essa gasolina resfria no depósito subterrâneo do posto e sua temperatura cai para 10 graus Celsius. Temperatura final, 10 graus Celsius. Calcule a contração volumétrica sofrida pela gasolina. Queremos o ΔV real do líquido, que é variação volumétrica do líquido, é o volume inicial vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura. Olha só, variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Variação de temperatura, ela é a final, que é 10, menos a inicial, que é 30. Variação de temperatura, ela dá menos 20 graus Celsius. Então vamos lá. ΔV do líquido. Volume inicial, 15 vezes 10 a terceira. Gama do líquido, 1,1 vezes 10 a menos 3. Variação de temperatura, menos 2 vezes 10 elevado a 1. Número que não é potência com número que não é potência. ΔV do líquido vai ficar 15 vezes 2, 30, mais com menos, menos. 30 vezes 1,1, 33. Então, menos 33. 10 a mais 3 com 10 a menos 3 fica 1. Então, sobra 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1. Variação volumétrica real do líquido foi de menos 330 litros. Ou seja, quando a temperatura caiu de 30 para 10 graus Celsius, o volume de líquido alterou em 330 litros. Uma grande dilatação devido ao coeficiente